Paz do Senhor a todos, irmãos. Às quartas-feiras a gente se reúne em São Caetano para estudo bíblico. E nós ainda não estamos reunindo presencial, né? De forma presencial, então eu estou mandando vídeo. Então eu gostaria que as pessoas, como lá em São Caetano, o nosso formato de estudo, as pessoas podem fazer perguntas, também colocar suas opiniões. Também gostaria que isso acontecesse aqui. Em seguida ao vídeo, os irmãos que quiserem manifestar alguma questão, alguma pergunta no assunto, alguma dúvida, colocar também a sua forma de ver para a gente conversar e discutir, é importante, aprendemos juntos, né? Isso é muito bom. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que é um assunto bem presente, vejo que vem crescendo, né, no nosso meio, a questão se fala muito em predestinação, eleição incondicional e predestinação, e eu vejo que isso vem crescendo e traz assim até uma forma de você levar o evangelho mais de qualquer maneira, já que você foi predestinado, você foi eleito. Conheço várias pessoas, inclusive na minha família, a família da minha esposa Ruth, que cresceram no Evangelho e por dificuldades da vida, né, as aflições, acabaram se afastando e hoje declaram assim: olha, eu estou salvo, eu estou salva, eu sou predestinada, sou predestinado, não preciso fazer nada. Até mesmo os meus pecados é uma permissão de Deus, é a vontade de Deus, chegam a dizer assim, que é a vontade de Deus na vida dessas pessoas, né? Portanto, eu acho muito sério, eu acho importante a gente discutir esse assunto de eleição e predestinação. É fundamental que nós cresçamos na palavra, né? O próprio Jesus diz que errais por não conhecer as Escrituras. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu oro, que eu busco, que eu leio. Sim, o Espírito Santo nos dá o discernimento, verdade, eu concordo. Mas também, a Bíblia também nos diz que muitos são levados por ventos de doutrinas. Hoje em dia está muito forte o uso da internet, né, onde aparecem N pessoas aí, pseudo-teólogos e pessoas até desigrejadas, né, ex-pastores, que vão por essa linha, porque fica muito mais fácil, mais cômodo para que a igreja, para que se santificar. E Deus fala aqui que é a nossa santificação, né? Sem ela nós não vamos ver a Deus. Então, o porquê dos estudos? Por que dos estudos? Porque o que acontece? A hermenêutica que nós estudamos, ela nos ensina a aprender um pouco mais, a não cair nessas ciladas, né? Então a gente aprende na hermenêutica que existem muitas coisas que são baseadas num versículo isolado. Então a gente aprende que existem contextos, né? Existe contexto próximo, existe contexto remoto, quer dizer, o próximo é aquele que está tão próximo e a pessoa não viu, o remoto, você precisa ir pesquisar mais, estudar mais na palavra, às vezes pegar até um contexto histórico, etc., geográfico, né? Um exemplo que me ocorre aqui, quando Jesus fala, acho que em Mateus 5, que, versículo 38, ouve o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Poxa, Jesus falou assim, não é? Mas no versículo seguinte, ele diz assim: mas eu digo, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém pedir para você andar uma milha, antes duas. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa também, né? Então, olha só, está ali encostadinho, né? E isso acontece muito. Então, no caso desse tema, ali em Efésios capítulo 1, vou pegar aqui como
Quero dizer que eu estou dando uma introdução, tá, irmãos? É só uma introdução porque quero que esse assunto é um assunto que demanda ler bastante, muitos versículos, né? Quero dar uma introdução e a partir daí, não sei se a semana que vem estaremos estudando presencialmente, se não for, por aqui também, né? Vamos continuar e os irmãos podem participar. Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5 diz assim: como também nos elegeu ele, nele, como também nos elegeu nele quem? Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Os seguidores, né, os calvinistas, e hoje vai muito além disso, usam alguns versículos, até mesmo esse, né? Mas se você prestar atenção, o texto está falando, nos elegeu nele, em Jesus Cristo. Então, é preciso que eu creia nele, né? Na carta de Pedro, Colossenses, capítulo 1, versículo 22, diz assim: agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e irrepreensíveis e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a você e toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Também Pedro diz assim, na segunda carta de Pedro, versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, segunda carta de Pedro, no versículo 11, diz assim, 1:11, pois, no 10, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, quer dizer, confirmar. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa eleição, eles chamam de eleição incondicional. O que é uma eleição incondicional? Não depende de você, ponto. Não é bem assim, né? Aqui em 2 versículos que eu li já deixa claro que eu preciso permanecer, eu preciso me alicerçar, eu preciso confiar. Jesus também fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em João 1,12 diz assim, a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a todos quantos o receberem. Jesus também diz em Mateus 10,32 que aquele que o confessar diante dos homens, ele vai confessar também no céu, né? Ou seja, tudo tem condicionais, né? Tudo está condicionado a você entender, senão o sacrifício de Cristo na cruz não teria o menor sentido, o seu derramamento de sangue. Para quê? Se Deus já nos escolheu, não precisa de mais nada, né? Quando não é bem assim. Então são muitos versículos, né, que a gente pode estudar ao longo desse estudo que faremos juntos, que vai nos deixar claro, muito claro, a Bíblia está recheada desde o Velho Testamento, dessas condicionais. Para encerrar, eu pensei assim numa situação, para tentar talvez trazer uma analogia, uma situação assim para os irmãos entenderem. A salvação poderia estar, por exemplo, num barco, num navio, e esse barco chegasse num determinado local, buscar as pessoas que estavam ali. Então essas pessoas, para passarem daquele lugar para um outro, né, estavam ali, estavam precisando ser socorridas, salvas, precisavam entrar nesse barco, confiar. Então digamos que esse barco é Jesus. E as pessoas que vão entrar é a igreja do Senhor.
Então aqui muitos poderiam não querer entrar no barco, não confiar, não ter a fé, né, nesse barco, que é Jesus Cristo. Como a gente sabe que muitas pessoas hoje não seguem a Jesus. Até podem dizer que seguem, mas elas não seguem. Então o barco seria Jesus Cristo que vem para nos buscar. E oferece esse barco gratuitamente. Mas eu preciso ter fé e acreditar que Ele vai me salvar e vai me levar para outra margem. E nessa navegação desse barco, também alguns podem resolver desistir e voltar para trás. Pular fora do barco e voltar para onde estava, né? Então, mais ou menos assim, eu imagino. Eu posso tentar fazer vocês entenderem levando por essa comparação. Então, nossa salvação está dessa maneira. Eu preciso ter fé em Cristo, recebê-lo como Salvador. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele predestinou as pessoas para a salvação? Sim, sim. Através da fé no seu Filho, do sacrifício de Cristo Jesus, no seu sangue. A nossa salvação ela está condicionada a essa fé. A eu crer, aceitar e eu receber como Salvador na minha vida, Ele entrar na minha vida, passar a ser dono e tomar toda a direção das minhas atitudes, dos meus pensamentos, e eu perseverar até o fim, como Jesus disse. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Perseverar é continuar, é não voltar atrás, é não desistir. Passaremos por aflições, por dificuldades sim, muitas, mas nós não vamos desistir. Estamos hoje vivendo um momento de muita aflição no mundo, no nosso país, mas a nossa fé tem que estar nesse Deus que permitiu o seu próprio Filho levar nossos pecados na cruz e nos dar a certeza. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu todas elas, inclusive o que estamos passando hoje. Amém? Então Deus abençoe, que a gente possa continuar. Os irmãos podem mandar aí seus vídeos com perguntas, suas opiniões, suas dúvidas. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos continuar aí, perseverando. Em nome de Jesus. Minha fé, se não na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não pode a face ver, na sua graça vou viver em cada transe, sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o meu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei